espaço de inovação, troca de experiências e crescimento para quem participa do projeto. Esta é a terceira loja colaborativa do programa Mulheres Empreendedoras de Campinas, que começou em 2022. E o Ser Empreendedor veio até aqui conhecer essas mulheres que inspiram. O que começou como um projeto do CEAMO, o Centro de Referência da Mulher, que atende mulheres vítimas de violência, passou a ser um programa após a aprovação na Câmara de Campinas em novembro de 2023 e que passou a ser lei em dezembro daquele ano. Esta é a terceira loja colaborativa, fruto de uma parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. A unidade, que se chama Loja Mulheres que Inspiram, fica no Parque Prado, em Campinas, e funciona de segunda a sábado, das 10 horas da manhã às 10 da noite, domingos e feriados, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite. E uma dessas mulheres que inspiram é a Evanilde, que junto com as colegas fazem aí esse rodízio nessa loja colaborativa em um shopping de Campinas. Evanilde, conta para mim o que é o seu negócio, fala um pouquinho da sua trajetória para chegar até aqui. Eu faço costura criativa e decorações temáticas em MDF. Eu sempre trabalhei com financeiro por 42 anos. E na pandemia eu fazia esse trabalho como terapia. E depois, no meio da pandemia, eu descobri o programa da Grazi Coutinho, que foi uma bênção, que abriu meus caminhos, que hoje já fiz vários cursos de aperfeiçoamento graças ao programa e também me aprimorei trabalhando com outras artesãs, uma ensina a outra, uma dá a mão para a outra e está sendo muito prazeroso para mim também. Evanilde, mas vamos contar lá desde o comecinho, quando você começou a fazer a costura criativa. Quem te ensinou a costurar? A minha mãe era costureira de camisaria, então eu pegava os retalhinhos dela e fazia as emendas desde minha adolescência. Então eu comecei a ter o gosto, porque quando eu terminava, minha mãe elogiava, aquilo foi me estimulando. Sim. Aí eu comecei a fazer com retalhos, depois na pandemia mesmo eu via os vídeos, porque eu já conhecia as máquinas. Aí eu comecei a fazer os panos de prato, que era para presentear as amigas, me ocupar durante a pandemia. Você contou que durante mais de 40 anos, na verdade, você trabalhou aí na CLT. Mas ainda assim você fazia essas costuras criativas de forma como um hobby ou você já vendia para o pessoal do trabalho? Como que era isso? O meu trabalho sempre foi muito estressante porque era financeiro. Então a minha válvula de escape era fazer meu artesanato. Então eu produzia minhas pecinhas, eu via outras ideias e comecei a presentear. Mas era mais terapia, o prazer, e eu presenteava também. Então eu usava como uma criatividade e aí eu fui aprimorando mais. E na pandemia, o que eu já fazia como presentes, eu já comecei a fazer como venda. Tá. Mas até então você vendia para quem? Para os amigos, para os parentes? Me conta um pouquinho dessa questão de você pensar em começar a fazer para vender. Eu fazia assim, tipo, eu usava a ideia, porque vender para amigos é muito difícil. Os amigos não valorizavam, não gostavam de ganhar, mas não compravam. O que eu fazia com meu marido? Tinha um evento, tinha uma comemoração, eu levava dentro do carro. Eu falei assim, olha, eu fiz umas peças diferentes, foi aí que eu comecei a vender. Mas não ganhava muito dinheiro. Eu tinha um prazer de vender algumas peças e quando tinha um aniversário, eu falei assim, olha, eu faço isso para vender também. Mas graças ao programa que abriu o meu caminho para as vendas. Mas como você chegou ao programa? Você tinha alguma amiga que já estava? Você foi em uma feira? Como foi? A minha filha, ela viu no Instagram que ia ter a primeira feira na Estação Cultura. Como ela sabia da minha dificuldade em vender, falou, mãe, às vezes é o caminho para você vender. Então foi a minha filha que abriu esse caminho para mim. Aí eu fui nessa feira, conheci como que era, ela me inscreveu, falou, agora você vai. Porque eu ainda fiquei receosa. E como foi esse primeiro dia? Quando eu cheguei lá, a acolhida foi tão boa, eu comecei na terceira edição, isso já tem 2 anos.
Eu comecei na 3ª edição, aí eu me senti assim em casa, porque acolhida tanto da Grazi, como das reuniões, como é que foi instruindo. Eu não sabia embalagem, não sabia onde comprar o material melhor. E aí uma foi me dando as dicas, as mais experientes. Sim. Foi isso que me deu o caminho mesmo. Eu já estou há 2 anos, já participei de 3 lojas colaborativas que sozinha. Quais? Eu não conseguiria. Ó, o Ser Empreendedor já foi na do Campinas Shopping. 3 vezes. 3 vezes lá? Uma no Bandeiras, Shopping Bandeiras, que foi muito bom também. E aqui eu tive a felicidade de ser sorteada na 1ª edição. Na 1ª turma já? Na 1ª turma. Ah, é? Então os caminhos são abertos. Eu perseverei muito, muitas vezes eu pensei em desistir. Mas essa união e as dicas que eles nos dão, tanto as artesãs como o próprio programa, não dá para largar. Você já é aposentada? Eu sou aposentada há 15 anos. Sim. E hoje essa grana que entra, esse dinheiro que entra das suas vendas, ou aqui na loja colaborativa, ou na feira, isso, como que é essa questão para você? Você faz o caixa separado, organizar essas finanças? Que nem eu disse, os cursos de aperfeiçoamento vai abrindo. Eu tinha uma experiência como funcionária. Agora, eu lidar com o meu dinheiro, eu lidava com o dinheiro das empresas. Então, eu era preparada para isso. Lidar com o meu dinheiro e com o dinheiro das minhas artes foi uma confusão. Mas os cursos que eles, através do Sebrae e das próprias amigas, eu fui aprendendo. Aí, o que eu fiz? Separei minha aposentadoria para os meus gastos pessoais. Nos 2 anos que eu estou perseverando, eu já comprei minha barraca, já comprei todo o material que eu estou precisando. A gente precisa de muitas ferramentas, tesoura de corte melhor, uma máquina melhor, mas foram 2 anos insistindo. Tipo, a gente fala assim, ah, mas não dá dinheiro. Tanto que dá, porque o que entra, eu invisto. Você está nessa fase, então, na 1ª fase, que é tudo que está entrando, você já está investindo Exatamente. No seu negócio. Estou conseguindo melhorar o meu trabalho, porque eu já tenho as ferramentas, já tenho uma máquina melhor. E as embalagens também, que isso conta muito. Eu não sabia nada disso. Sei. Você disse que, inclusive, uma das suas dificuldades era vender. Como que é aquela Ivanilde que vendia timidamente lá no começo e essa Ivanilde que está aqui hoje numa loja colaborativa? Olha, eu vou falar, a diferença é enorme, porque eu tinha vergonha de vender. Eu não sabia pôr preço. Aí quando eu ia oferecer, eu falei assim, não, pode levar para você, porque eu tinha muita vergonha mesmo. Parecia que eu estava pedindo o dinheiro. É uma sensação diferente. Depois, quando eu comecei a perceber pelo programa que as pessoas gostavam do que eu fazia, porque eu vendo em feira livre, as praças, as feiras descentralizadas, eu estou em várias delas. Então, quando eu via um cliente desconhecido, nossa, que legal, eu quero esse, eu vou presentear esse é a cara da minha avó. Aí o ego da gente fala assim, não, eu fiz algo realmente que vão gostar e que realmente gostam, porque é uma pessoa desconhecida. Então, o dinheiro que entra é um prazer, porque eu tive um reconhecimento. Eu cresci dentro do programa perdi a vergonha de vender, o meu trabalho está sendo valorizado, então é outro prazer, o dinheiro é outro preço. Sim. E em casa, né? Como que é essa questão? Você falou que o pontapé inicial foi sua filha que te deu aquele empurrãozinho e falou, agora você vai, mãe. E hoje, como que você é vista até pelos seus familiares pensando assim, olha, eu sou uma empreendedora? Olha, nesses 2 anos, a minha filha me conduziu e eu segurei. Só que meu marido me levava, nesse 1º ano, meu marido me levou, ficava comigo e no 1º ano meu marido faleceu. Então, esse programa tem outro peso, porque meu marido ficou comigo, conheceu muitas amigas, meu marido faleceu nesse período. Em 4 dias adoeceu inesperadamente. Se eu não tivesse a mão amiga dessas amigas, se eu já não estivesse no programa, eu não sei como é que eu estaria, porque minha filha está casada, eu estou no meu mesmo imóvel, sozinha, mas é um incentivo de que eu não caí. Eu tenho a tristeza de ter perdido o meu amado marido, mas se não fosse o programa, eu te pergunto, onde é que eu estaria aposentada, minha filha já casada, o que eu estaria fazendo? Então, o incentivo que eu tenho, e elas me seguraram, porque elas já conheciam meu marido também, elas me seguraram assim, você não vai parar. Então,
além do preço, além da gratidão, é o apoio que eu tenho. Essa designer de interiores, apaixonada por aromas, descobriu a perfumaria para a casa como um nicho. Ela estudou materiais e se preocupou com o meio ambiente, proteção aos animais e qualidade de vida. Com investimento inicial de R$ 400, a Morgana viu nas velas veganas uma oportunidade de um novo negócio e fez a transição de carreira. Dentro do design de interiores, da arquitetura de interiores, eu fiquei pensando em como poder entregar um projeto perfumado. E aí foi acontecendo até chegar nos produtos que eu tenho. O empreendedorismo tem muito mais compromisso porque eu sou quem faz tudo, a verdade é essa, né? Mas eu resolvi não me limitar mais, não ficar ali presa a um horário, a um escritório, a um chefe. E aí tudo isso fez com que eu resolvesse criar a minha marca. Então eu criei a minha marca, desenvolvi uma marca, criei uma loja online. Foi aí que eu comecei a criar forças, pôr a perna para fora do CLT até que eu resolvi realmente sair de vez. Busquei grupos, eu busquei cursos, eu fui atrás de todas essas situações para eu poder ter um apoio. E também sempre tive o apoio, né, do meu esposo, que sempre me ajudou bastante nessa questão e sempre foi uma mão na roda ali para mim. Com uma página no Instagram, ela tem uma vasta gama de produtos e trouxe tudo isso para a loja colaborativa. Envolve hot melt, home spray, perfume mesmo para casa, perfumes de papel, água de lençol, água de travesseiro, tudo que envolve cheiro para dentro de uma casa. Um belo de um dia, entregando um projeto para uma cliente que faz parte do projeto das mulheres empreendedoras, eu estava entregando um projeto para ela. E aí quando eu entreguei a caixa para ela, ela ficou encantada com o todo e quis saber um pouquinho mais. Expliquei para ela, né, o que eu fazia e tudo. E aí ela falou, por que você não se inscreve no programa? Aí eu faço parte. Ela trabalha com cerâmica e a cerâmica dela é muito bonita. E aí eu olhei e falei, é diferenciado, é algo que acho bacana. E aí eu me inscrevi, foi através dela. Me inscrevi e na realidade eu tô há pouco tempo no projeto. Aqui é a minha segunda loja. Você já foi onde? Eu fui para o Dom Pedro. Eu fiz o Dom Pedro e aí tive a honra de estar com as meninas aqui e a oportunidade é muito, muito grande para a gente. Apesar do pouco tempo, tem valido a pena? Bastante, bastante. Fazer contato com essas meninas aqui que vão se achegando é algo bem legal. Eu fiz amizades, assim, eu conheci pessoas aqui que eu levo para a vida toda. E olha quem eu encontrei aqui na loja colaborativa Mulheres que Inspiram. A Sandra, ela já participou de um Ser Empreendedor, inclusive você vai lá na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas e encontra a entrevista que nós fizemos com ela, a história que ela contou. Sandra, como tem sido participar aqui desses primeiros dias da loja colaborativa? Tem sido muito bom, tem sido muito produtivo, porque a gente está tendo bastante visitas. E bastante conhecendo, assim, as pessoas vêm conhecer a loja e acabam gostando dos produtos, que tem muita coisa artesanal, então as pessoas gostam do trabalho artesanal, né? De forma geral, essa é a sua primeira ou não? Não é a primeira loja que você vem, né? Não, já é a quarta loja. No Dom Pedro, lá no quiosque, a gente está no meio das pessoas passando, e aqui não, aqui a pessoa vem até nós. Então, torna-se um pouco diferente. Apesar de ter uma loja nova agora, mas tá tendo bastante público, sim, tá tendo bastante retorno. E as meninas? As meninas estão gostando bastante também, hein? Vale a pena, Todas elas estão vendendo, todo mundo está divulgando o trabalho, que isso é importante também, às vezes nem só a venda em si, mas a divulgação. Então está sendo muito produtivo para nós.
próximo bloco, a preparação das empreendedoras com qualificação em palestras, além da oportunidade para novas mulheres participarem do programa. O programa, criado em 2022 com a realização de uma feira bimestral na Estação Cultura, hoje também funciona de forma descentralizada mensalmente em vários pontos da cidade, além dos 3 pontos de venda em lojas colaborativas em shopping centers. Promover a cultura do empreendedorismo, com palestras e encontros que trazem vários temas para a profissionalização do negócio dessas mulheres que muitas vezes iniciaram a sua participação despretensiosamente. E todo esse treinamento que vai além do estar vendendo seus produtos ou serviços nas lojas colaborativas tem um porquê disso, e é a Grazi quem vai contar pra gente sobre todo esse trabalho. Grazi, fala um pouquinho sobre esse antes de estar na loja, antes de estar na feira. Hoje a gente está acompanhando uma palestra aqui, mas desses treinamentos, qual a importância disso nesse contexto? Nina, muito obrigada, viu, por toda essa oportunidade de apresentar o que é o programa Feira da Mulher Empreendedora. Para a gente é muito importante mostrar à população, né? E hoje é importante a gente enfatizar que o programa Feira da Mulher Empreendedora não é só feira, vai muito mais além disso, né? Nós temos os treinamentos, as mulheres quando chegam à loja colaborativa que, né, fazem esse sorteio, tem o interesse delas participarem, nós promovemos a qualificação para elas entenderem o que é uma loja colaborativa, o que é trabalhar ali na questão de, além de vender o produto dela, vender o produto da colega, a forma de escala, porque muitas das vezes o empreendedorismo ele é uma questão individual. E quando você vem para a loja colaborativa, esse individualismo acaba ficando um pouquinho de lado, porque você precisa, além de estar ali vendendo o seu produto, você precisa ter empatia, né? E da questão da colaborativa. Então, a Feira da Mulher Empreendedora, a gente tem semanalmente os cursos de qualificação, porque a gente vê a importância dessa mulher, além da precificação, da forma de ela expor o seu produto, de como divulgar nas redes sociais. Então, nós temos constantemente esses treinamentos e essa qualificação. Hoje você está vendo aqui que nós estamos tendo um encontro, além de vir a questão do conhecimento, tem a questão também do network, dessa necessidade de se conectar com outras mulheres, né? Se conhecer, às vezes de repente o seu negócio conversa com a da colega, que a gente pode fazer uma parceria. Então a gente acaba envolvendo e promovendo tudo isso para as mulheres. Quando a gente pensa justamente nesse momento em que muitas dessas que começaram despretensiosamente percebem que podem potencializar, percebem que são empresárias, que têm um negócio, como que é transformar essa vida de alguém que estava ali, tô vendendo uma coisinha, e dizer, não, esse é o meu negócio? Olha, é algo assim, eu nem sei como te explicar, é algo muito gratificante, né? A gente tem visto que muitas mulheres que chegam ao programa realmente dessa forma, né? Muitas vezes se sentindo pequena, e a gente tem acompanhado a transformação dessas mulheres, o quanto elas estão evoluindo. E o mais bonito é que elas mesmas se percebem dessa evolução, né? Elas muitas vezes chegam e me falam, Grazi, olha, de quando eu comecei, de como eu estou agora, olha quanto eu já evoluí. Então, assim, isso é muito gratificante, a gente saber que o programa Feira da Mulher Empreendedora tem transformado a vida dessas mulheres, né? Tem colocado elas aí em lugares, em destaque. Esse é o nosso propósito, é isso mesmo, pegar a mão dessa mulher e fazer com que ela enxergue o quanto potencial ela tem, o quanto ela pode ir muito mais além, né? E é o nosso objetivo, cada vez mais fazer com que essas mulheres se tornem importantes, em destaque e grandes empreendedoras e empresárias mesmo no mundo dos negócios. Você inclusive mencionou que elas começam
na loja colaborativa, no caso, é perceber, né, que não estão sozinhas, que tem esse cuidado. E nós estivemos em uma das lojas e a gente percebe que, inclusive, uma cuida do stand da outra. Me fala sobre essa questão de desenvolver essa empatia nessas mulheres. Eu acho que isso muito também, Nina, que é a questão da liderança, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou muito empática, né? Então isso faz toda a diferença, a gente dá o exemplo para as mulheres. Então elas enxergam isso em mim, esse acolhimento, essa empatia de uma ajudar a outra. Eu acho que assim, tem lugar para todo mundo, não precisa viver nesse mundo de competição, não há necessidade, a gente precisa conquistar o nosso espaço. O nosso espaço todo mundo tem. Então eu tento mostrar isso para elas, a importância de elas serem empáticas umas com as outras, ajudar, né? Às vezes naquele momento, aquela mulher precisa de mais ajuda do que ela naquele momento, então uma vai ajudando a outra. Acho que por isso que o projeto tem crescido muito, porque elas têm tido esse olhar de uma ajudar a outra. Você falou em crescimento e eu lembro que logo que surgiu, no início se falava, olha, são mulheres atendidas no SEAMO, que tem uma característica de mulheres, a maior parte, né, vítima de algum tipo de violência doméstica, e hoje a gente percebe que são N mulheres e isso se expandiu, saiu só desse universo do SEAMO. Como que é isso para você, Grazi? É isso mesmo. A gente começou no primeiro momento com o propósito de ser só as mulheres sendo assistidas pelo SEAMO, mas a gente viu, Nina, a necessidade, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, ela vai muito mais além. Então, às vezes tem mulheres que têm um poder aquisitivo muito alto, mas ela está numa vulnerabilidade emocional. Então a gente também precisa acolher, enquanto política pública, essas mulheres também. Então por isso que foi aberto esse leque para a gente acolher essas mulheres também. Então hoje a gente tem N perfis no nosso programa, né? Tanto da questão social, daquela... Enfim, uma série. Lógico que dentro do programa, às vezes elas entram e elas também acabam se identificando que são vítimas de violência. Então, porque assim, elas nem percebiam antes? Nem percebem. Então o programa é muito interessante nisso, porque a gente acaba dando esse fortalecimento para todo tipo de mulher, né? Então a gente apresenta o trabalho do SEAMO e aí através da feira elas vão se identificando. Então quantas mulheres que entraram pelo programa e hoje são assistidas pelo SEAMO, outras foram para o abrigo, né? Teve a necessidade de ficar no abrigo. Já teve então uma situação em que elas não estavam no SARA-M e que na feira que elas se descobriram nessa situação e precisaram do SARA-M? A maior parte das mulheres hoje, a porta de entrada está sendo o programa Feira da Mulher Empreendedora, para essas mulheres entenderem, né, da questão da violência. Então muitas delas hoje estão sendo assistidas pelo SEAMO. Então você vê, eu vim com o propósito de trazer sim a mulher, mas hoje aqui está a porta de entrada para essas mulheres que estão sendo o programa Feira da Mulher Empreendedora. Então é um trabalho que se conversa, né? Um trabalho transversal, vamos dizer assim. Sim, nós mostramos a loja colaborativa do Prado, mas a gente tem outras lojas colaborativas, inclusive o quiosque também, que fica em um outro shopping da cidade. A gente pretende... Campinas pode ver daqui a pouco muito mais lojas colaborativas, mais espaços com a Feira da Mulher Empreendedora? Com certeza, a gente tem buscado aí sim diversos espaços, diversas parcerias, né? Como a nossa secretária sempre fala, a política pública é feita com parceria. E é assim que a gente tem feito, muitas parcerias, muitas coisas estão por vir aí para o programa Feira da Mulher Empreendedora. E lógico, com o apoio dessas mulheres, a gente pode ir muito mais além, conquistar muito mais espaço para elas. Hoje a gente está inclusive gravando essa entrevista no Sindivarejista, que é um dos sindicatos aqui da nossa cidade. Como que tem sido aquele projeto que começou como um embrião lá no SEAMO e hoje sendo visto até por também outras organizações? Isso, a gente tem feito muitas parcerias e o que eu fico mais feliz está sendo aceita, né, por essas outras organizações que têm olhado esse projeto com muito carinho e têm se tornado grandes parceiros para a gente, que isso faz total diferença. Vocês, inclusive, estiveram lá no Campinas, né? Innovation. Como foi isso? Foi uma experiência maravilhosa. A gente ficou bastante emocionada de saber que a gente estava num evento tão grande, principalmente para as mulheres que nunca imaginavam estar num espaço como aquele. E foi muito importante, porque através do evento, muitas delas puderam entender que através da tecnologia pode ali melhorar nos seus negócios, né? Elas fizeram muita conexão e a gente traz esse olhar também, Nina, que elas podem ir muito mais além, não é só feira, né?
Então elas podem se tornar grandes empresárias. E o Campinas Innovation trouxe esse olhar, esse novo olhar para as nossas mulheres. Para finalizar, Grazi, ainda tem espaço para mais mulheres e se tiver, como elas devem fazer? Com certeza, o nosso foco é cada vez mais trazer mulheres para esse espaço, para que elas possam entender o quanto elas são poderosas. E aquelas mulheres que têm o desejo de estar dentro do programa Feira da Mulher Empreendedora, é só acessar a nossa página do Instagram, lá na bio tem um link de inscrição, é só fazer a inscrição, sendo assim a nossa equipe avalia o cadastro e depois inclui elas aí nas nossas atividades. Quem chegou no programa há pouco tempo e também expõe na loja colaborativa Mulheres que Inspiram são as amigas Cristina e Maria Inês, sócias no negócio de joias em prata, com um investimento inicial de R$2.000. Eu trabalhei numa empresa por muitos anos, aí eu saí e a gente resolveu empreender. Aí a gente ficou pensando o que ia fazer e resolvemos mexer com prata. Certo. E quando foi essa decisão? Como que vocês se prepararam para isso? Então, foi no final do ano passado que a gente começou, né? E, na verdade, assim, a gente não se preparou muito, porque nós fomos pensando em fazer uma coisa, aí a gente trouxe algumas coisas, vendeu muito bem, aí foi aquela correria, aquelas coisas, final de ano, né? Nós pegamos o final de ano, então, aí depois, agora no começo do ano, que a gente foi fazer curso, né? Para poder entender como que a gente foi naquela correria toda, mas tá dando certo, a gente tá... Então, no início foi mais ou menos assim, a gente tem uma grana, vamos comprar isso aqui e vamos ver o que dá. Isso, exatamente. Na verdade, a gente não tinha uma grana, na verdade, nós fomos comprar e a gente parcelou no cartão de crédito, tá? Certo. Então, mas o que tá acontecendo é que a gente tá repondo todo esse dinheiro, a gente está conseguindo pagar o cartão, então para a gente está dando... A gente não está vendo lucro porque nós estamos colocando em mercadorias, mas para a gente está bem legal. Eu já trabalhei com material de construção e ela, inclusive, minha sócia, trabalhou junto comigo quando a gente era bem novinha. Trabalhamos junto, depois eu casei, e ela também. Eu fui trabalhar com gás e água mineral. Mas era o seu negócio? Sim, tá. Aí o meu negócio. E aí paramos com isso, ficamos, tanto eu como meu marido aposentado, e também estavam aí nesse marasmo da vida, papapá. E caminhando, uma vez começamos, vamos caminhar, que a gente precisa fazer exercício, está muito parado, papapá, assim, no WhatsApp, em mensagem. Tá, então vamos. Aí começamos a caminhar todo dia. E aí, acho que a gente precisava fazer alguma coisa para poder sair mesmo, para conversar com gente, né? E aí foi que, trocando ideia, foi na prata. E aí começou. Então foi a Cris que te convenceu a voltar a empreender? Sim. Uma amiga nossa que nos apresentou o projeto, né? E a gente achou muito interessante, uma coisa bem legal, onde a gente está aprendendo, está tendo novas amizades. Então a gente gostou muito e resolvemos fazer a inscrição. Aí nós fizemos a inscrição, fomos numa feira lá no Parque Taquaral e agora estamos aqui na loja aqui no Shopping Prato. A gente se diverte para fazer as compras, né? Então pra gente está sendo bem interessante, diferente, né, do caso de uma CLT. Quando a gente fala em sociedade, pressupõe que cada uma tem uma função, que cada sócio tem uma função. Sim. Vocês já conseguiram dividir as funções nesse negócio? Ainda não. Por enquanto, nós estamos as duas fazendo as mesmas coisas, por enquanto, né? Mas eu fico mais com a área financeira também. Ela tá mais na parte de compras, assim, a gente tá começando a repartir. Nem sabia que isso existia. Não sabia mesmo. Mas é muito, muito interessante. O projeto em si, né? É muito interessante. Porque a gente troca muita ideia, né? Um com o outro. Elas falam algumas coisas que a gente não conhece, não sabe como funciona. Até a dica delas dos lugares que a gente pode expor. Porque é diferente a prata dos outros que eles fazem artesanalmente, né? E a gente, então elas dão uma dica. Lá em tal lugar vai ser melhor para vocês. Tal feira é melhor para vocês. E elas esclarecem a gente. O mundo do negócio é meio diferente. Às vezes as pessoas, em vez de ajudarem, eles querem, né,
te derrubar, pelo contrário, de ajudar. E aqui não, aqui é totalmente ao contrário. Aqui a gente vê que todo mundo está querendo um ajudar o outro. Então é muito, muito legal mesmo. Todo mundo ficou feliz, né, de a gente fazer alguma coisa, porque estava ficando em casa, eu estava ficando meio depressiva. Então, quando eu resolvi, todo mundo gostou. Então, todo mundo apoiou. Meu marido, meus filhos, todos apoiam. E o que vocês pensam para daqui a um ano? Para daqui a um ano? Olha, a gente pensa em dobrar o faturamento.